vamos ler João 14, versos 1, 2, 3, e o tema é: o que representa o lugar que você está? O que representa o lugar que você está? Para você pensar. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Estenda as suas mãos assim, por favor. Pai, no nome de Jesus Cristo, as nossas mãos estão estendidas, e que a Tua Palavra possa encher a nossa mão, e a nossa mão possa alcançar o nosso coração, a nossa mente, e que possamos ser abençoados aonde estamos e aonde estaremos. Que o Senhor venha a ser glorificado na vida de cada um, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Hoje é Dia dos Pais e eu vou falar sobre Deus Pai. Jesus também foi considerado, dentro de uma expressão do profeta Isaías, que Jesus Cristo era Pai. O que Cristo representa para mim e para você? O lugar onde você está. Qual é a representatividade que Cristo tem na sua vida, no seu local de trabalho, na sua casa, na rua, no supermercado? Qual é a representatividade que Jesus tem na sua vida? O lugar onde você está. Jesus Cristo tem liberdade de estar dentro de você. A Bíblia descreve que Jesus, quem Jesus é. Ele fala sobre isso, o profeta Isaías, lá em Isaías 9, versículo 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Ele diz, por que será? Porque ele ainda não havia nascido. Será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, hoje nós estamos aqui para analisar, meditar sobre aonde nós estamos, o lugar que eu estou, o lugar que você está. O que Deus representa para mim e para você. Falei sobre Jesus, agora estou falando sobre Deus Pai. A Bíblia, ela compara a compaixão de Deus como a de um pai por seus filhos. Salmo 103, verso 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então Jesus é Pai da eternidade, Deus é Pai como Pai que cuida dos seus filhos. Compaixão, cuidado, zelo. É a melhor coisa que tem quando você tem um pai que cuida, um pai que ensina, um pai que é exemplo. O pai, eu estou falando o pai, mas é pai e mãe, mas o pai é referência para o filho. É referência para aquilo que ele vai fazer igual o pai, ou vai fazer exatamente o contrário do que o pai fez, ou falou. O pai é referência. E a gente, como pai, você como pai, aquele que vai ser pai, um dia vai ser pai, que você não se esqueça de que você
será referência para o seu filho e para a sua filha. A forma como você vai falar, a forma como você vai cuidar, a forma como você vai reagir, a forma como você vai decidir, a forma como você vai exemplificar, torna-se referência para o bem ou para o mal. A gente precisa ter esse cuidado, esse entendimento. Os pais são referência. Deus foi referência para Jesus. Ele disse: eu estou falando tudo aquilo que meu pai tem me dito. Referência. Eu preciso ter esse entendimento que não é só botar no mundo. Eu preciso me transformar numa referência, você como referência para o seu filho, para a sua filha. Colocar no mundo é muito bom, muito fácil. Mas precisamos ser referência. Os pais precisam ser referência para os seus filhos. Observe o amor de um pai descrito na parábola do filho pródigo. Lá em Lucas capítulo 15, só para você ver como é que um pai, ele é referência para um filho. No versículo 11, 12 e 13, só esses 3 versos, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, consumiu, gastou todos os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta. Essa história do filho, quando o filho pedia essa parte da herança, ou como esse filho pediu, era uma afronta para o pai. Porque a herança é depois que o pai parte. Mas ele pediu para antecipar. Mas o pai não contestou, não questionou. Tá bom, meu filho. E dividiu. Fez a divisão dos bens. O filho, segundo a Bíblia Sagrada, depois de muitos dias ele foi embora. E a Bíblia Sagrada fala que ele gastou de uma forma dissoluta. E quando acabou todos os seus recursos, a fome chegou naquele lugar. E ele não tinha mais o que comer. E aí ele foi apacentar porcos, ele queria comer pelo menos das bolotas dos porcos, e os donos, os senhores, não permitiam. E aí veio a referência. Quando ele estava no momento mais cruciante da sua vida, ele disse: caramba, lá na casa do meu pai, os trabalhadores comem, se vestem e se sentem bem. Referência. Porque o pai sempre foi exemplo. E ele disse: eu vou me levantar, eu vou voltar, eu vou me arrepender, eu vou me confessar com meu pai. Diz: pai, eu pequei contra os céus, contra ti, me perdoe, me torne pelo menos como um dos seus trabalhadores. Ele pensou isso, se levantou e foi para a casa voltando para o pai. O pai, por outro lado, não desistiu do filho. A Bíblia nos dá a entender que o pai sempre olhava ao longe da janela, da porta, se via alguém. E assim ele fez sempre. Mas um dia, esse filho apontou lá distante. E o pai reconheceu o seu filho: é meu filho. E a Bíblia Sagrada diz que ele saiu correndo ao encontro do filho. O pai, além de ser um pai, ele era humilde. Se fosse um outro pai, diz: ah é? Está voltando? Vai ter que chegar até aqui, vai ter que... Ele disse: não, eu vou ao encontro dele. Por quê? Porque para o pai, ele estava esperando o filho, mas naquela expectativa
remota. Ele estava achando que o filho dele já tinha até morrido. Quando ele chegou, lá no versículo 20, diz assim: levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Isso quer dizer o seguinte: o pai nunca desistiu do filho, o pai sempre estava pedindo para Deus mudar a história do filho, mesmo que a expectativa dele não era muita. Por quê? Olha só. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nunca desista do seu filho. Nunca desista da sua filha. Está dando muito trabalho. Não desista. Porque se está morto espiritualmente, Deus vai fazer reviver. Está perdido, Deus vai encontrá-lo e vai trazer de volta. Porque Deus é Deus Pai. Deus não desiste dos seus filhos. Os filhos podem desistir dos pais, mas os pais não desistem dos filhos. E a sua vida representa o que para você? Esse menino, esse filho que se tornou pródigo, porque quando voltou, ele não foi pródigo, ele voltou pródigo. Para ele estava tudo ruim. Não, isso aqui é muito monótono, quero aproveitar minha vida. Não, esse tempo está passando. Pai, me dá parte da minha herança aí que eu vou viver. E ele viveu dissolutamente, e quando acabou tudo, ele percebeu que o lugar que ele estava tinha cheiro de morte. Aonde você está andando, tem cheiro de vida ou tem cheiro de morte? Aonde os teus filhos estão andando, tem cheiro de vida ou tem cheiro de morte? Se tiver cheiro de morte, ore, porque Deus repreende a morte, o espírito de morte, e Ele vem com vida. Como você está se sentindo no lugar que você se encontra? É um lugar desejado? É um lugar de passagem? Que pode se refletir a dois tipos de experiência? Uma passagem temporária, onde o local é apenas o ponto de parada, ou um lugar desejado, onde se busca aprofundamento e permanência. Enquanto que o lugar de passagem deve ser um local de estudo superficial, onde o conhecimento não é retido, aplicado de forma significativa. Às vezes a pessoa vai na igreja, não é aqui, não, em qualquer lugar. Ele vai ali, só um lugar de passagem. É pouca coisa. Não, tá bom. Mas tem outros que vêm à igreja e dizem: é aqui que eu quero ficar. Um lugar agradável. Um lugar aqui, e eu estou me sentindo, filho de Deus. O lugar desejado
pode ser entendido como local onde o conhecimento é conhecido, é aprofundado. No contexto pessoal, enquanto lugar de passagem, pode ser um momento de alegria efêmera, sem significado profundo, tudo passa. Acaba aquele momento, parece dar um buraco, um vazio, efêmero, passageiro, sem sentido. E aí, a pessoa procura outra coisa. Enquanto que o lugar de passagem é o momento de alegria efêmera, passageira, temporária, superficial, o lugar desejado deveria ser um lugar com sentimento de paz, de felicidade duradouras. Quantos estão sentindo paz aqui? Ninguém está, hoje é pouca gente. Quantos estão sentindo paz aqui? Paz, irmãos, paz está aqui dentro. O ambiente é de paz porque tem paz em cada um. Deus é a nossa paz, mas a paz que eu preciso sentir é dentro. Se você tem paz, o outro tem paz, o ambiente fica muito, muito abençoador, porque é um ambiente de paz, porque a paz que está dentro de você, a paz que está dentro do coração do outro, de uma outra pessoa, cria um ambiente prazeroso de paz, porque Deus é a nossa paz. Se você estiver perto de alguém que está atribulado, angustiado, pessimista, amargurado, o ambiente pesa. E aí a gente precisa trazer a palavra de Deus, porque ela muda o ambiente. A pessoa está achando que ali é a vida dele, não passa disso. Mas você precisa trazer uma palavra dizendo para ele, esse momento que você está vivendo é só um tempo, porque o tempo que Deus quer para você é um tempo de paz, de eternidade com Ele. Enquanto lugar de passagem, pode ser o homem exercendo uma fé superficial e passageira, sem aprofundamento e busca. O lugar desejado é aquele lugar que você não se cansa, diz, mas que lugar bom, que lugar gostoso. Como é que você encara a sua casa? Tem gente que não gosta de ficar em casa. Mas a casa nossa não deve ser um lugar de passagem, mas um lugar desejado. Eu preciso me sentir bem na minha casa. Eu posso sair, você pode viajar, você pode ir para o lado. Mas a vontade de voltar para casa, porque é a nossa casa, é onde a gente tem a paz, onde a gente tem a segurança, aonde tem a esperança, é a nossa casa, lugar desejado. Que a sua casa seja um lugar desejado, que a casa de Deus seja um lugar desejado para você, que você tenha o desejo de estar com Ele, é lugar desejado. A gente pensou aqui, mas isso aqui está bom para mim, eu não mereço mais do que isso. Talvez aqui no mundo sim, mas Deus trabalhou de uma forma tal para que a sua vida saia desse estado final para o início eterno. Mas eu preciso decidir a minha vida é aqui nessa terra. No contexto espiritual, lugar desejado pode ser traduzido pela busca da presença de Deus. Em resumo, a frase lugar de passagem ou lugar desejado descreve a diferença entre uma experiência superficial e uma experiência mais profunda, significativa, com bastante profundidade, consistência, seja no estudo, seja na fé, seja na vida pessoal. A Bíblia nos fala de um lugar
de passagem, onde Pedro sugeriu que o lugar onde eles estavam se transformasse em um lugar desejado. Pedro disse: Senhor, Marcos capítulo 9 fala isso, verso 2 fala assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, a outra será para Moisés e a outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, por estarem aterrados, estupefados daquilo que eles estavam vendo. Jesus com as vestes resplandecentes e aparecendo Moisés e Elias. Pedro disse: aqui é o lugar. Ei, por mais que você sinta Deus presente, forte na casa do Senhor, mas não é o lugar desejado para ficar para sempre. É um lugar que você diz assim: eu estou passando por aqui porque eu vou para lugar onde não vai ter tristeza, não vai haver dor, não vai haver enfermidade, vai haver a morte. É um lugar da eternidade, um lugar desejado. Pedro se contentou. Aqui está bom já. Pedro esqueceu que ele ia morrer. Pedro esqueceu que Jesus estava ali por um tempo. Ele esqueceu de tudo, porque o ambiente estava propício. Ele diz: vamos fazer uma tenda para cada um, Senhor. A seguir, que Pedro deu essa sugestão, essa ideia. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus. O que Deus fez para o homem é só um pai que dá a vida. E Ele deu o seu Filho, que era o Pai da eternidade, que é o Pai da eternidade, para vir à condição de homem, para resgatar esse homem, pagando um preço alto da cruz do Calvário. Verteu um sangue inocente, esse era o preço da redenção, era o sangue inocente derramado. Ele veio, sabe por quê? Porque se você está no lugar gostoso, mas o lugar desejado é a eternidade com Jesus Cristo. Tem gente que fala assim: não, mas aqui tá bom, vem à igreja, não tem mais nenhum compromisso, só de vir à igreja. Vem à igreja, mas a vida continua. Vem à igreja, mas lá fora é outra história. Não, isso aí, se é o lugar desejado desse jeito, não esqueça que você e eu estamos de passagem, nesse lugar de passagem. Não adianta você transformar esse lugar de passagem como um lugar desejado, que você, não, aqui tá bom. O tempo passa. Os seus dias, os meus dias estão contados por Deus. E o tempo passa muito rápido. Então saiba que o nosso Deus, Ele não desistiu de você. Eu não sei o que você está passando, você está enfrentando. Cada um tem as suas dores, cada um tem as suas angústias, cada um tem os seus desafios, suas adversidades. Mas isso não quer dizer que Deus está abandonando.
Isso quer dizer que Deus está presente e eu posso contar com Ele. Eu posso contar com Ele. Porque Deus pode mudar toda e qualquer situação. Tudo que acontece tem um propósito, gente. A dor tem um propósito. A escassez tem um propósito. Nós ouvimos na semana passada, no domingo passado, sobre Samaria estando fechada, cercada pelos inimigos. Havia fome. E Deus usou 4 leprosos que não tinham nada a perder. E eles foram e entraram na campanha. Vamos entrar. Ai, a gente está condenado mesmo. Morrendo aqui, morrendo lá. Mas quem sabe a gente come. Eu não vou pregar de novo, porque já fui pregar, tá? E aí a história vocês já viram, vocês ouviram na semana passada. Deus muda a história. Deus muda a história. Deus quer transformar em você num profeta na sua casa, um profeta na sua família, no seu trabalho, onde você transita. Deus é um profeta, você é um profeta. Diz assim: Deus vai mudar a sua história. A gente às vezes está sem coragem. Não. Você sabe da situação da pessoa e você diz: ah, meu Deus, Deus sabe todas as coisas. Grande novidade, Ele sabe mesmo. Mas você precisa dizer coisas novas. Diz: Deus não desistiu de você. Esse momento é só um momento de passagem, mas vai mudar. É só você crer, é só você entregar, abrir o seu coração, que muda a história. Para o homem, para a mulher, para o jovem, para o adolescente, alcançar o lugar desejado de Deus, esse homem, essa mulher, este jovem, esse adolescente, terá que cumprir o caminho que Deus traçou. Tem um caminho. Para você, para o seu trabalho, você tem alguns caminhos para chegar lá. Se você tiver uma coisa para fazer em Bom Jesus, não adianta você ir para Guaçuí. O caminho não é esse. No João capítulo 3, versículo 16, 17, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para eu alcançar essa salvação, para você alcançar a salvação, eu preciso acreditar nele. Eu preciso acreditar a razão pela qual ele veio. Eu preciso acreditar que ele foi morto na cruz do Calvário. Ele pagou um sangue inocente, derramou para salvar, para nos redimir. Eu preciso acreditar. E se eu acredito, a Bíblia fala que eu preciso confessar e preciso entregar a minha vida. Aí eu entro no contexto da eternidade vivendo aqui na terra. Saiba que Jesus foi enviado a esse mundo, que foi um lugar de passagem. E aqui ele ficou 33 anos, lugar de passagem. Jesus veio proporcionar ao homem a oportunidade de escolher o lugar desejado, que a sua alma anseia. O salmista, no Salmo 62, verso 1, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. A salvação é somente através do Senhor. Você não vai ser salvo, eu não vou ser salvo por boas obras. A salvação é dele. Eu preciso crer. Eu preciso entregar. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso reconhecer.
Jesus veio para salvar o homem deste lugar de passagem, onde o homem foi aprisionado, o homem foi escravizado pelo pecado, e não poucos já se acostumaram. Não, que mesmo, tem outra, a vida é só isso mesmo. Lucas capítulo 19, verso 9 e 10 diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois quem também é esse filho de Abraão? Versículo 10, ele está falando em relação a Zaqueu, quando Zaqueu disse: Senhor, eu te conheci de longe, tu me chamaste, tu me recebeu tão gostoso, eu aprontei tanto, mas eu vou dividir minha herança, a metade eu vou distribuir os pobres, fazer o que puder fazer. E aí Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. Zaqueu abriu mão daquilo que o seu coração estava preso. Zaqueu conheceu Jesus, recebeu Jesus, e a vida de Zaqueu mudou. Assim é a nossa vida. Eu preciso abrir mão daquilo que eu acho que é mais valioso, porque mais precioso é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 10 desse mesmo texto diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Entenda que não havia alternativa para o homem de alcançar o lugar desejado por Deus. Não havia. Por isso Jesus assim se expressou. João capítulo 14, versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, Tomé, discípulo, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Versículo 6 ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode ir para todo lugar, mas Deus te mostra o caminho, e o caminho se chama Jesus Cristo. Não são boas obras, é caminho, se chama Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes de Cristo vir a esse mundo para cumprir a sua missão chamada missão de resgate, o homem teria que fazer do lugar de passagem como lugar desejado. Romanos 3, 23, Paulo disse assim aos irmãos de Roma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, nós carecemos de Deus. Esse versículo, ele se refere à condição universal de pecado, onde todos pecaram e, portanto, eles estão separados da presença e santidade de Deus, que é o lugar desejado por Deus. Por isso ele enviou o seu Filho. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus tomou sobre si a punição que a humanidade merecia por seus pecados. Paulo escreveu isso aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há saída, só Jesus é a saída, só Ele. Você pode espernear, você pode, não preciso de Deus, não preciso. Tá, você pode precisar de Deus, mas na hora mais crucial da sua vida, você vai se lembrar dele. Jesus, sendo filho, ofereceu sua vida em sacrifício para processar a possibilidade do resgate do homem.
com um pagamento redentor. Esse sacrifício, ele foi descrito através do derramamento de seu sangue inocente, que foi estabelecido o preço máximo da demonstração de amor e da graça de Deus para com a humanidade. Saiba que esse mundo é um lugar de passagem, onde o homem tem a oportunidade de escolher onde ele deseja estar para sempre. É aqui que eu decido, é aí que você decide, é aqui enquanto você está vivo, enquanto você tem as suas faculdades mentais funcionando, onde o seu raciocínio ainda lhe obedece. Observe bem o que Moisés propôs ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, sobre a escolha que eles deveriam fazer. Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando você tem Deus, você tem longevidade. Quando você tem Deus no coração, Deus como Senhor, Jesus Cristo como seu Salvador, a sua longevidade, ela é envolvida com a saúde, com a paz. Sabe por que o povo está doente? Na maneira geral, não tem paz. Ansiedade, depressão, angústia, medo, transtornos diversos sendo gerados. O transtorno, ninguém nasce com transtorno. O transtorno é confeccionado, é construído pelo caminho que ele está. E essas pessoas não têm paz. Essas pessoas ficam atribuladas. Por isso que ele disse: não se turbe o vosso coração. Sem Cristo você vai se turbar. Sem Cristo você vai sofrer. Você pode evitar o sofrimento, esse sofrimento que você está vivendo, se você tiver Jesus no seu coração e andar sob a luz dessa palavra que é a verdade. A palavra de Deus nos diz que são dois caminhos, e que cada caminho leva o homem ao lugar que a sua alma deseja ou que a sua carne deseja. Mateus capítulo 7, versículo 13, 14, diz assim: entrai pela porta estreita, largue a porta e é espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, se acertam com ela. Em que caminho você está? O caminho da facilidade? O caminho tudo eu posso? Tudo tá tudo valendo? Ou o caminho da dificuldade? Senhor, eu não posso fazer isso. Senhor, eu não posso fazer aquilo. Se você optar por ficar no lugar de passagem, aqui tá bom, como o seu lugar desejado, com todas as facilidades apresentadas, entenda que a sua carne está escolhendo viver uma vida de perdição longe de Deus. A nossa carne não gosta de Deus. A nossa natureza rejeita a oração, rejeita a leitura, não gosta de Deus. Por isso que Jesus com os seus discípulos disse: vigiai. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Sabe por quê? Porque a carne ela te impede, tenta de todas as formas te afastar de Deus.
com os prazeres que o mundo oferece. Porém, se você optar em não ficar no caminho de passagem, você necessita conhecer e reconhecer a obra da cruz. Abrir o coração, começar a guardar a palavra no coração, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Paulo escrevendo diz assim, Romanos 10, 9 e 10, para a gente fechar: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pensa nisso. O lugar onde você está é cômodo? Sabe que tem um Deus que enviou, e Ele quer que nos tornemos filhos. Aqui tem muitos filhos. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, Deus o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Gente, se você quer ser filho de Deus, se você ainda não é, você precisa crer, você precisa abrir o coração para você se tornar filho de Deus, porque senão você não vai ser, você vai continuar sendo criatura. Você precisa ser filho de Deus, e se você quer ser filho de Deus, você tem que reconhecer Jesus como seu Salvador e entregar o seu coração, abrir o seu coração. Aí Deus lhe transforma como filho, Ele faz, você passa a ser filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Esse é o nosso Deus. As duas mãos sobre o seu peito, por favor. Pai, que este lugar de passagem seja de passagem mesmo, porque o nosso lugar desejado é estar contigo para sempre. E se porventura, Senhor, alguém aqui ainda não decidiu, neste tempo de passagem, reconhecer Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, que o faça, que o Senhor possa ser glorificado na vida desta pessoa, deste homem, desta mulher. Se houver alguém que está afastado de Ti, Senhor, que essa noite seja uma noite de reconciliação, refazendo a rota para o lugar desejado, que é a eternidade com Cristo. Obrigado, Senhor, pelos pais que estão aqui, e que eles possam ser referência para os seus filhos, para que o Senhor seja glorificado, seja exaltado. Senhor, obrigado por ser o nosso Pai. Jesus, obrigado por ser o Pai da eternidade, por ser o Príncipe da paz, seres o Conselheiro, Deus forte, primeiro e último, Alfa e Ômega. Tu és a estrela da manhã, lírio dos vales. Senhor, muito obrigado. Nós não merecemos o que estamos vivendo, mas o seu amor, que foi de tal maneira, enviaste o teu Filho para pagar um preço altíssimo que nós, nenhuma raça, alguém da raça humana poderia pagar. Mas o preço foi pago por Jesus, e hoje nós saímos do lugar de passagem, sabendo que vamos para o lugar desejado, que é junto com o Pai. Muito obrigado, Senhor, e nos dê uma noite abençoada, que o regresso ao nosso lar seja sob a tua proteção,
nos dê uma semana abençoada.